Eu fiquei rico com Bitcoin. Você acredita nisso? So I'm not bullish on Bitcoin. One of the things I want you to understand is that Bitcoin is more than just a payment system. Quem está falando a verdade e quem está mentindo? O que é o Bitcoin e por que tem tanta gente falando sobre ele e também comprando ele cada vez mais aí nos últimos anos? É uma bolha? É tudo isso que a gente vai entender nesse vídeo e também vamos discutir se vale a pena colocar na nossa carteira de investimentos. Bom, então você não me conhece, eu sou o João Luiz e costumo dizer que eu sou seu amigo de investimentos, porque eu estou sempre falando sobre assuntos que correlacionados a negócios, a investimentos e a tudo isso, como por exemplo o próprio Bitcoin. Então se curtir tudo isso, eu tenho que te convidar para que você também seja inscrito por aqui e esteja sempre acompanhando esses assuntos. Ademais, assiste o vídeo até o final e me dá o feedback. Uma moeda digital, uma piada da internet, uma revolução, mais uma bolha. Para entendermos o Bitcoin, a gente precisa voltar no tempo. I'm right here watching history be made. Bitcoin is now up to $111. It's an all-time high and it's continuing to rise. I've seen it break 3 times today, went up to 110, and this is the highest that it's been. It's ridiculous. O ano era 2009 e a humanidade estava lidando com uma das suas maiores crises recentes, a crise do subprime, onde um dos mais relevantes bancos no momento chegou a quebrar, o Lehman Brothers, que além de quebrar acabou afetando a economia como um todo. Mas afinal, o que havia dado errado? O capitalismo havia falhado? Karl Marx estava certo e deveríamos pegar em armas? Bom, na verdade não. O que aconteceu envolve muita gente. Estamos falando principalmente do governo norte-americano, que durante anos liberou crédito fácil, com taxas de juros baixíssimas, como também bancos e agências de risco permitindo hipotecas de pessoas que não tinham nem renda declarada. Um cenário que aconteceu entre 2000 e 2008 e proporcionou que cada vez mais pessoas comprassem casas e inflassem os preços até que a bolha estourasse em 2008. O problema é que durante a história essa não foi a primeira vez que o governo acabou gerando por si só uma grave crise e provavelmente não será a última. A própria queda do Império Romano, a qual tantas pessoas se lembram por aí, tem como um dos fatores decisivos as várias moedas que perderam valor ali durante anos. Falando sobre moeda perder valor, estamos num país que é expert nisso, que é o Brasil, que teve durante sua história cerca de 9 moedas. E percebendo quanto as pessoas e governos ao longo da história agiram com padrões monetários, nascia um projeto, uma ideia: criar algo novo que não pudesse ser simplesmente manipulado, controlado, corrompido, dissolvido, multiplicado. No início dos anos 90 nasciam os cyberpunks, pessoas que curtiam falar sobre tecnologia no anonimato, com ideias de criar uma sociedade na era eletrônica, usando a tecnologia da criptografia, um termo que ainda é do desconhecimento de muitas pessoas, mas para simplificar vamos usar o termo conversa segura, como se você sentasse numa rua, num banco, num shopping com alguém que você conhecesse e para se comunicar não usar simplesmente o português ou inglês, afinal haveriam pessoas para entender. No lugar disso, usasse o valeriano, uma linguagem de Game of Thrones, para se comunicar com essa pessoa. Aí assim as pessoas saberiam que você está se comunicando com outra pessoa, porém nunca teriam ideia do real conteúdo dessa conversa. Isso é praticamente criptografia para uma conversa, então só traduza isso para a questão de moedas, trocas de mercadoria, padrão monetário. Daí a ideia de moeda criptografada nascia e por muito tempo foi só uma ideia, até um cara com o nome de Satoshi Nakamoto descrever sua ideia num fórum online, enviando para vários contatos de pessoas que estavam bem parecidas, convidando vários membros para colocar tudo aquilo em prática. E por volta de 2009 a 2010 surgia a rede fundamentada na criptomoeda do Bitcoin. Havia uma ideia. E se você quiser saber quem é Satoshi Nakamoto, essa é uma dúvida que a maioria do mundo tem ainda hoje, até porque essa pessoa ou grupo simplesmente desapareceu e parou de se comunicar por volta de 2010. Dando continuidade, vários membros da comunidade como Ralph Fiennes, que tinham ajudado no desenvolvimento, acabaram resolvendo alguns dos problemas na rede e aos poucos o Bitcoin ganhava cor. Mas você ainda não explicou o Bitcoin. Tá certo, então anota aí. Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, um código aberto, um dinheiro eletrônico para transações financeiras ponto a ponto. Ou seja, é no lugar de você precisar de um banco para fazer uma transferência para outra pessoa, você pudesse mandar diretamente sem a necessidade de um intermediário, com toda a operação protegida com tecnologia e longe do alcance do governo. A única maneira de você cortar o Bitcoin é você desligar a energia elétrica.
com apenas 21 milhões de unidades que serão mineradas até o ano de 2140. Até por isso atribui-se a ela a característica da escassez, porque só existiram esse número, e até hoje foi minerado cerca de 17 a 18 milhões. Essa mineração é um processo que ocorre através da resolução de problemas computacionais gigantescos. Eles mineram, assim eles acabam ganhando uma parcela em Bitcoin, que também é reduzida de tempos em tempos com o halving, que é um processo que já rolou pelo menos 3 vezes e estamos nos encaminhando para a 4ª vez, que deve ocorrer aí nos próximos meses. E pela lógica de um produto estar mais escasso, a tendência é que seu preço aumente pela lei da oferta e demanda. E no Bitcoin isso é bem comum, principalmente em períodos de halving. Geralmente ela tende a se valorizar um período de pelo menos 6 meses após ele. A partir daí ela foi evoluindo, passando de um meme, de moeda de nerds, para também moeda de jogos e também moeda do crime. E enquanto todos dormíamos, look at him, tá aí o Bitcoin batendo a máxima de 60 mil dólares. Isso por volta de 2020. Hoje em dia tem cara que ficou milionário por ter acreditado no Bitcoin lá atrás, de 2011, 2012. Em 2009 cantei a bola pro Emílio lá de Bitcoin e, meu, estouramos no bagulho. Tem aquele pessoal que acabou perdendo seus bitcoins. E assim, se você de fato armazenou seus bitcoins no HD ou na wallet e perdeu sua senha, cara, não tem a quem recorrer, não há banco, governo, porque o Bitcoin é independente. Assim, muitos ainda apostam numa alta expressiva, talvez para 2024, talvez para 2025 ou mais para frente, com mais halvings, com as moedas fiduciárias, as moedas como real, dólar, perdendo valor e o Bitcoin só crescendo. E isso também faz com que muitos acreditem que não haverá um futuro sem o Bitcoin. Daí que ela tem se tornado cada vez mais uma reserva de valor, algo parecido com o ouro, escasso e que ao longo do tempo tem conservado além de se valorizado, superando a crise de 2020 e não sendo afetada por uma inflação como a maioria das moedas do mundo, sendo cada vez mais utilizada como moeda corrente verdadeiramente, sendo tanto utilizada para transações até em negócios, quanto também como moeda de países. Mesmo assim, um ponto a ser observado é que o Bitcoin ele é bem volátil, oscilando absurdamente em pouco tempo, tanto para cima quanto para baixo, apenas por rumores ou notícias. Isso fica muito evidente, por exemplo, na questão quando foi aprovado o seu ETF, e na semana que foi aprovado, o Bitcoin acabou caindo, porque nas últimas semanas, apenas com os rumores que ele havia de ser aprovado, muitos investidores compravam, e assim, quando o ETF foi de fato aprovado, elas acabaram vendendo para realizar o seu lucro. Assim o Bitcoin caiu tanto. Além disso, quando falamos de Bitcoin, há certos cuidados que a gente tem que tomar a mais do que investimentos tradicionais, como ações, como fundos imobiliários, como a própria renda fixa. O bem proteger contra hackers, provavelmente tirando o seu dinheiro da corretora e colocando num wallet, que é basicamente onde você guarda seus bitcoins, e eles vão te dar uma chave, uma série de senhas que você tem que guardar, se lembrar e nunca perder para seguir certos casos que já ocorreram por aí. A pergunta que pode ficar no ar é: será que vale a pena eu colocar o meu dinheiro em Bitcoin? Uma moeda que nem todo mundo tem conhecimento necessário para usá-lo, uma moeda que é tão volátil. Um investimento assim, será que vale a pena mesmo? A minha resposta é depende, porque não dá pra gente tirar da balança a questão do seu perfil, do seu conhecimento em relação ao mercado e também as suas condições hoje, porque investir é algo sério. Eu nunca vou chegar aqui e dizer invista nisso e naquilo, porque eu sei que eu estou falando com pessoas que tem realidades diferentes. Sim, há pessoas que têm uma aversão a risco maior, que não curtem expor tanto a riscos. Tem pessoas que de fato gostam de se aventurar, de buscar máximos retornos através de correr muitos riscos. E assim não dá para falar que esse é o melhor ativo para todos os casos, porque de uma hora para outra o Bitcoin pode dar uma guinada, quanto também os governos podem, sei lá, se reunirem, plantarem um Bitcoin, o que eu acho bem improvável, mas nesse caso o Bitcoin o que? A zero. Portanto, por todo esse risco envolvido, essa é uma aplicação que eu deixaria de fora da minha carteira, principalmente se eu fosse iniciante, se eu estivesse começando no mercado, se eu não entendesse nada sobre bolsa de valores ou renda fixa, e apenas tivesse visto alguém falar sobre Bitcoin, porque é um ativo muito volátil e que talvez você não esteja tão preparado assim para investir nele. No lugar disso, eu focaria em investir, por exemplo, na renda fixa, com investimentos mais conservadores, ou até, sei lá, em fundos imobiliários, que são investimentos com certa perenidade, de dividendos todos os meses. Dessa forma, eu focaria em quê? Em aprender cada vez mais. Dessa forma, investindo em ativos mais conservadores, menos arriscados, eu prepararia minha mente para, por acaso, em algum momento eu investisse nesse mercado ou não. Já você está realmente determinado, já está estudando há um tempo aí sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, um investimento que pode valer a pena. Claro, esse vídeo não trata nenhum tipo de recomendação, mas pode fazer sentido, sei lá, para você ter um pouquinho exposto a essa criptomoeda para ganhar
em todas as frentes. Inclusive, se você está disposto a isso, tô deixando o link aqui na descrição de uma exchange, que é uma corretora de criptomoedas, onde você pode comprar, além do Bitcoin, o Ethereum e outros cripto. E daí você compra lá, coloca na sua wallet e de fato guarda 7 chaves, e ela vai te ajudar muito nesse caminho. Deixo claro que eu, João Ulisses, tenho um percentual sim em criptomoedas, um percentual que não ultrapassa os 20%, porque eu acredito que vale a pena, pelo menos no meu caso, me expor a esse risco. Além do fato que eu acredito na tese do Bitcoin, por isso eu diversifico e me exponho a esse mercado. Agora me conta o que você acha do Bitcoin, da tese dele. Você acha que vale a pena investir nessa criptomoeda ou não? Não faz nenhum sentido. As criptomoedas são apenas uma bolha, algo que vai desaparecer aí em alguns anos. Me conta aí nos comentários. E foi isso, espero tê-lo ajudado. O vídeo foi esse. Deixa o like porque isso ajuda demais o canal, faz com que o YouTube entenda que esse conteúdo é realmente relevante e vir para mais pessoas. Além disso, caso você não tenha se inscrito até aqui, já se inscreve, porque dessa forma vai receber conteúdos de investimentos, de finanças e negócios todas as semanas. É isso e até a próxima.